Olá pessoal, tudo bem? Você já imaginou uma civilização que construiu cidades impressionantes nas montanhas dos Andes, dominou técnicas agrícolas avançadas e criou um império vasto e poderoso? Pelo título você já sabe, hoje vamos conhecer o mundo fascinante dos Incas. Fica aqui até o final desse vídeo que ele está super completo e tenho certeza que você vai aprender e se divertir muito nesse caminho. O meu nome é Ramon Fernandes e sejam bem-vindos ao canal Mais Curioso. Pessoal, vou dar um recado bem rápido antes de começar. Este vídeo será o primeiro da nossa minissérie de 3 episódios completos sobre as grandes civilizações pré-colombianas. Vamos explorar a história, a cultura, as conquistas e muitos outros fatos incríveis dos Incas, Maias e Astecas. Então eu peço, por favor, não se esqueça de deixar o seu like para que as pessoas possam ver esse conteúdo completo que estamos trazendo, de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos como esse e de ativar as notificações para ficar ligado nos próximos episódios. Agora chega de enrolação e prepare-se para embarcar em uma jornada pelo coração da América do Sul e descobrir os segredos desses povos misteriosos e avançados. Vamos então começar a nossa viagem pelo caminho da civilização Inca. A civilização Inca teve início no século 13 d.C., quando Manco Cápac, Mama Ocllo, irmãos e maridos emergiram no lago de Titicaca e fundaram a cidade de Cusco, que se tornou o centro político, cultural e religioso do Império Inca. Segundo a lenda, Inti, o deus do sol, enviou Manco Cápac e Mama Ocllo para estabelecer uma sociedade exemplar e liderar seu povo. Os primeiros Incas enfrentaram desafios significativos, incluindo disputas territoriais e a necessidade de garantir recursos para sua crescente população. Ao longo do tempo, eles começaram a expandir seu território, não apenas por meios militares, mas por meio de alianças diplomáticas e casamentos estratégicos. No século XV, um líder inca chamado Pachacuti assumiu o trono. Ele foi responsável pela transformação do pequeno reino inca em um vasto império. Ele expandiu seus domínios através de conquistas militares, subjugando os povos vizinhos e incorporando suas terras e populações ao Império Inca. Pachacuti foi sucedido pelo seu filho Topa Inca Yapanqui, que continuou a expansão do império. Sob o seu governo, o Império Inca atingiu seu auge territorial, estendendo-se desde o Equador até o Chile e abrangendo grande parte dos Andes centrais. A organização social e política dos Incas era altamente centralizada e hierárquica. Aqui estão alguns pontos sobre essa estrutura social e política dos Incas. Em primeiro lugar, Sapa Inca. O imperador Inca, conhecido como Sapa Inca, era considerado um governante divino e possuía um status sagrado. Ele era o chefe supremo do império e exercia autoridade política, religiosa e militar. Em segundo lugar, a nobreza. Abaixo do Sapa Inca estava a nobreza, composta por membros da família real e nobres de linhagem importantes. Essa classe privilegiada tinha acesso a terras, riquezas e privilégios especiais. Alguns nobres ocupavam cargos administrativos e serviam como conselheiros do imperador. Em terceiro lugar, curacas. Os curacas eram líderes locais que governavam sobre regiões e comunidades específicas. Eles eram responsáveis pela coleta de tributos, pela manutenção da ordem e por implementar as políticas do império em áreas de influência. Alguns curacas eram membros da nobreza, enquanto outros eram escolhidos pelo governo central. A oligarquia dos quatro também era conhecida como os quatro Suyus. Era um grupo de nobres influentes que exerciam um poder considerável no império. Eles representavam as 4 regiões do império, que são essas que estão aparecendo. Eles ajudavam na administração e na governança do império. Em quinto lugar, organização por Ailos. A sociedade Inca estava organizada em unidades familiares chamadas Ailos. Eles eram grupos de parentesco que viviam em comunidades agrícolas e trabalhavam juntos para o benefício mútuo. Eles compartilhavam terras, recursos e responsabilidades comunitárias. Em sexto lugar, Mitimais. Os Mitimais eram grupos de pessoas deslocadas de suas terras nativas e reassentadas em outras áreas do império. Esse tipo de procedimento servia a propósitos estratégicos como a difusão cultural e a garantia de lealdade ao império. Em sétimo lugar, administração e controle.
O governo Inca exercia um forte controle centralizado sobre o império. Os governantes provinciais designados pelo imperador eram responsáveis pela administração local, coleta de tributos, manutenção da ordem e cumprimento das políticas imperiais. Em oitavo lugar, serviço e trabalho coletivo. Os incas praticavam o mitan, um sistema de trabalho coletivo obrigatório. Os homens adultos eram convocados a prestar serviços ao império, como a construção de estradas, edifícios e obras públicas. Esse trabalho era realizado em benefício de toda a comunidade. E em nono lugar, os escravos. Embora os incas não dependessem fortemente da escravidão, eles capturavam prisioneiros de guerra e em algumas ocasiões prisioneiros ou criminosos locais eram forçados a trabalhar como escravos para o império. Os incas desenvolveram avançadas tecnologias e técnicas de construção que foram impressionantes para sua época. Em primeiro lugar, construção em pedra. Os incas eram mestres na construção com pedras. Eles utilizavam pedras cortadas com precisão e as encaixavam perfeitamente sem a necessidade de argamassa. Suas estruturas eram construídas com grandes blocos de pedras que se encaixavam de forma tão precisa que uma lâmina de faca não conseguia passar entre elas. Em segundo lugar, Machu Picchu. Um dos exemplos mais famosos da arquitetura inca é Machu Picchu, uma cidade fortificada localizada no topo de uma montanha. Ela foi construída com pedras cortadas com precisão e possui um sistema de drenagem eficiente para evitar inundações. Machu Picchu é considerado uma obra-prima da engenharia inca. Terceiro lugar, terraços agrícolas. Os incas desenvolveram técnicas avançadas de engenharia agrícola para superar as dificuldades de cultivo nas montanhas. Eles construíram terraços agrícolas nas encostas das montanhas, criando áreas planas para a agricultura. Esses terraços eram projetados com um sistema de drenagem inteligente para evitar a erosão do solo. Em quarto lugar, estradas e pontes. A mais famosa é o Caminho Inca, que percorre aproximadamente 40 mil quilômetros. As estradas incas eram pavimentadas com pedras e contavam com pontes suspensas para atravessar os rios e vales. Em quinto lugar, aquedutos e canais de irrigação. Os incas eram especialistas em construções de sistemas de irrigação. Eles desenvolveram uma rede complexa de canais, aquedutos e reservatórios para transportar e armazenar águas para o uso agrícola. Em sexto lugar, arquitetura de templos e palácios. Os incas construíram templos e palácios impressionantes com pedras cortadas e polidas. Exemplos notáveis incluem o Templo do Sol em Cusco e o Corincancha, o templo principal dedicado ao deus do Sol. Em sétimo lugar, metalurgia. Os incas eram habilidosos na metalurgia, trabalhando com ouro, prata e cobre. Eles criavam objetos decorativos, joias e utensílios utilizando técnicas como fundição, soldagem e filigrana. Em oitavo lugar, sistemas de armazenamento. Para a conservação de alimentos, os incas construíram depósitos subterrâneos chamados colcas. Esses espaços eram escavados nas encostas das montanhas e tinham paredes de pedra para manter os alimentos frescos e secos. Em nono lugar, observatórios astronômicos. Os incas possuíam conhecimento avançado em astronomia. Eles construíram observatórios astronômicos como o Intihuatana e Machu Picchu para observar e estudar os movimentos do Sol e das estrelas. A tecnologia e a arquitetura dos incas demonstram uma grande engenhosidade e habilidade, permitindo criar estruturas duráveis e funcionais que ainda fascinam e impressionam até os dias atuais. A economia dos incas era baseada principalmente na agricultura, sendo uma sociedade agrária altamente desenvolvida. Aqui estão alguns pontos. O primeiro deles seria agricultura em terraços. Os incas desenvolveram uma técnica de construção de terraços agrícolas nas encostas das montanhas. Esses terraços criavam áreas planas para o cultivo de uma variedade de alimentos, como batatas, milho, quinoa, feijão, abóbora e muito mais. Eles também implementaram um sofisticado sistema de irrigação para fornecer a água aos terraços. Em segundo lugar, o sistema de mitan. Agora nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse sistema que citamos acima. A economia inca era baseada em um sistema de trabalho obrigatório chamado mitan, onde os homens adultos eram convocados a trabalhar em projetos governamentais, como a construção de estradas, canais de irrigação, palácios e templos. Essa mão de obra coletiva era organizada em comunidades e o trabalho era distribuído de forma justa entre os membros. Em terceiro lugar, trocas e tributos. O sistema econômico dos incas incluía um pagamento de tributos pelos povos conquistados. As comunidades locais eram obrigadas a fornecer alimentos, tecidos, metais preciosos e outros recursos para o império.
Em troca, o Império fornecia proteção e recursos adicionais quando necessário. Em quarto lugar, trocas comerciais. Os Incas mantinham um sistema de trocas comerciais dentro do Império. Eles tinham um sistema de estradas bem desenvolvido, como um caminho Inca, que facilitava o transporte de mercadorias entre as diferentes regiões. Além disso, as feiras comerciais eram organizadas regularmente para permitir a troca de produtos entre as comunidades. Em quinto lugar, controle estatal sobre a produção. O Estado Inca exercia um controle significativo sobre a produção e distribuição de bens. Os governantes incas determinavam a necessidade da população e supervisionavam a produção agrícola, a criação de animais e a manufatura de produtos como tecidos e metais. Em sexto lugar, sistema de troca de trabalho. Além de Mitan, os Incas tinham um sistema de troca de trabalho chamado Ani. Nesse sistema, as famílias ajudavam umas às outras em tarefas agrícolas, construção de casas e outras atividades. Essa troca de trabalho fortalecia os laços comunitários e ajudava a garantir a prosperidade de todos. A economia dos Incas era altamente organizada e centralizada, com foco principal na agricultura e na produção de alimentos para sustentar o seu império e sua população. Sua engenhosidade na agricultura e sistemas de armazenamento contribuiu para o sucesso e a sustentabilidade de sua sociedade. A religião desempenhou um papel central na vida dos Incas, e a sua mitologia era uma parte importante de sua cosmovisão. Aqui estão alguns pontos-chave sobre a religião e mitologia dos Incas. Em primeiro lugar, Inti. Inti era o deus supremo dos Incas, associado ao Sol. Ele era considerado o ancestral do povo Inca e a fonte de vida e energia. O culto ao Sol, conhecido como Inti Raymi, era uma das principais celebrações religiosas dos Incas. Em segundo lugar, Viracocha. Essa era outra divindade importante na mitologia inca. Ele era considerado o criador do mundo e o deus da civilização. Ele era frequentemente representado como uma figura andrógena, com características masculinas e femininas. Em terceiro lugar, Mama Quila. Ela era considerada a deusa da lua e esposa de Inti. Era associada à fertilidade, à agricultura e maternidade. Mama Quila desempenhou um papel importante nos rituais agrícolas e era honrada como uma divindade feminina poderosa. Em quarto lugar, Apus. Os Apus eram as montanhas sagradas para os Incas. Eles eram considerados divindades poderosas e tinham uma relação estreita com a terra e a fertilidade. Os Incas realizavam rituais de adoração aos Apus e acreditavam que eles protegiam as comunidades locais. Em quinto lugar, Pachamama. Ela era considerada a deusa da terra e da natureza. Ela representava a Mãe Terra e era honrada pelos Incas como guardiã da fertilidade, das colheitas e dos recursos naturais. Os rituais e oferendas eram realizados em sua homenagem para garantir a prosperidade e a harmonia com a natureza. Em sexto lugar, cerimônias e sacrifícios. Os Incas realizavam várias cerimônias religiosas para honrar as divindades e garantir a boa sorte e a proteção do império. Isso incluía oferendas de alimentos, bebidas, animais e em outras ocasiões especiais até mesmo sacrifícios humanos, embora em menor escala do que outras civilizações mesoamericanas. Em sétimo lugar, oráculos e adivinhação. Os Incas acreditavam na comunicação com as divindades através de oráculos e adivinhação. Os sacerdotes especializados interpretavam sinais da natureza, como a posição das estrelas, o voo das aves e padrões das folhas de coca, para obter as orientações e previsões. Em oitavo lugar, sacerdotes e sacerdotisas. Eles eram responsáveis por conduzir os rituais, interpretar os desejos das divindades e atuar como intermediários entre o mundo humano e o divino. A religião e mitologia dos Incas permeavam todos os aspectos da vida cotidiana. A crença na interconexão entre os seres humanos, a natureza e as divindades eram fundamental para sua visão de mundo e desempenhavam um papel crucial na coesão social e no governo do império. Os Incas não possuíam um sistema de escrita alfabética como o nosso, mas ainda assim eram capazes de se comunicar e registrar informações importantes de outras maneiras. A primeira forma seria o quipus. O quipu era considerado um sistema de registro e comunicação através de cordas. Consistia em um conjunto de cordas principalmente suspensas verticalmente, com cordas menores amarradas de forma horizontal a elas. Os nós das cordas representavam números, datas, eventos históricos e até mesmo textos narrativos. Os quipus eram manipulados por especialistas chamados quipucamaioques e eram usados para registrar informações administrativas, estatísticas, censos e registros históricos. Em segundo lugar, quipucamaios. Eles eram os especialistas treinados responsáveis por criar, interpretar e manter os quipus.
Eles possuíam conhecimento sobre a grande estrutura e significado de nós das cordas, bem como a capacidade de ler e interpretar os registros registrados neles. Em terceiro lugar, Iupanas. A Iupana era uma espécie de abaco ou tabuleiro de contagem usados pelos incas para realizar cálculos matemáticos. Consistia em linhas paralelas de buracos onde pedras eram colocadas para representar números e quantidades. A Iupana era usada para fins administrativos, como cálculo de tributos, armazenamento de informações contábeis e registros numéricos. Em quarto lugar, quipus falados e cantados. Além do uso dos quipus como registros escritos, acredita-se que os quipus também eram usados como auxiliares de memória durante discursos e narrativas orais. Os quipu camaioques podiam utilizar os quipus como guias para relembrar histórias, genealogia e outros relatos importantes. Em quinto lugar, mensageiros. Os incas tinham um eficiente sistema de mensageiros chamado chasquis. Eles eram corredores treinados que transportavam a mensagem e informações importantes ao longo das estradas incas. Os chasquis corriam em revezamento, entregando as mensagens de um ponto para o outro, através de uma rede de postos de descanso. Embora os incas não possuíssem o sistema de leitura escrita alfabética tradicional, eles foram capazes de transmitir informações e se comunicar efetivamente através de técnicas e registros de comunicações como os quipus, iupanas e mensageiros. Essas formas desempenharam um papel fundamental na administração do império, na transmissão de conhecimento e na história ao longo das gerações. A conquista espanhola do Império Inca foi um evento decisivo na história dos Incas, levando à queda do Império e ao estabelecimento de domínio espanhol na região. Esses são os pontos mais importantes da conquista. Em primeiro lugar, a chegada de Francisco Pizarro. Em 1532, o conquistador espanhol Francisco Pizarro liderou uma expedição ao território Inca. Com um pequeno exército de homens, ele desembarcou na região de Tumbes, no atual Peru. Em segundo lugar, captura de Atahualpa. Pizarro encontrou o imperador Inca e o capturou em uma emboscada. Apesar do pagamento de grande resgate em ouro e prata, os espanhóis executaram Atahualpa em 1533. Em terceiro lugar, luta interna pelo poder. Os irmãos do falecido imperador disputaram o controle do império. Huáscar foi capturado e executado pelos partidários de Pizarro, enquanto Manco Inca foi proclamado imperador pelos incas. Em quarto lugar, estabelecimento de Cusco como capital espanhola. Pizarro fundou a cidade de Lima em 1535 e estabeleceu Cusco, a antiga capital inca, como uma capital espanhola na região. Os espanhóis iniciaram a construção de igrejas, palácios e outros edifícios coloniais em Cusco, enquanto saqueavam os tesouros incas. Em quinto lugar, a resistência e rebelião inca. Sob o governo de Manco Inca, os incas organizaram uma rebelião contra o domínio espanhol em 1536. Eles sitiaram a cidade de Cusco e lançaram ataques contra os espanhóis. No entanto, a rebelião foi reprimida pelos espanhóis que retomaram o controle. Em sexto lugar, o domínio espanhol e destruição do império. Com a queda da resistência inca, o domínio espanhol sobre o império foi estabelecido. Os espanhóis dividiram as terras e estabeleceram um sistema colonial que explorava os recursos e a mão de obra indígena. Em sétimo lugar, impacto da conquista. A conquista espanhola trouxe grandes mudanças para a sociedade inca. A introdução do cristianismo, a imposição de língua espanhola e a exploração dos recursos e a população indígena tiveram um impacto profundo na cultura, economia e estrutura social dos incas. A conquista espanhola do Império Inca marcou o fim de uma das mais impressionantes civilizações pré-colombianas da América do Sul. O legado dos Incas, no entanto, é visível até hoje, especialmente em locais arqueológicos como Machu Picchu e na cultura e tradições do povo peruano. E assim concluímos o nosso primeiro episódio dessa minissérie explorando o mundo fascinante dos Incas, de suas impressionantes construções em pedras como Machu Picchu, a sua avançada agricultura em terraços e seu complexo sistema de governo. Os Incas nos deixaram um legado fascinante. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa introdução à história e cultura desses povos extraordinários. Nos próximos episódios vocês vão explorar também as outras civilizações pré-colombianas, os maias e também os astecas. Fique ligado no nosso canal. Não se esqueça de deixar o seu like para que mais pessoas possam ver esse conteúdo completo que estamos trazendo, de se inscrever no nosso canal para acompanhar mais conteúdos como este, ativar as notificações para ficar ligado nos próximos episódios e também deixar o seu comentário dizendo o que você mais gostou ou sugestões para os próximos temas também, tá bom? Muito obrigado por assistir até aqui, agradeço de todo o coração e te espero no próximo episódio. Um forte abraço!